Obrigado, Deus, por esse momento. Momento na presença do Senhor, Pai. Momento em que vamos, Pai, orar, conversar com Deus e meditar na Santa Ceia que a igreja celebra, com pão e vinho. Um ato simbólico, um cerimonial, Pai, que é feito em memória de Jesus Cristo. A igreja celebra com reverência ao Senhor, mas é apenas, Pai, um cerimonial que é celebrado no altar, usando elementos como pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho representado é o sangue de Jesus. Entendemos muito bem, Pai, sobre esse cerimonial. Mas como podemos entender a Santa Ceia na prática e não somente em ritual? Jesus disse que o pão é o corpo, mas sabemos muito bem que pão é coisa material, barato. Se nós analisarmos de maneira comercial, um pão comprado em panificadora, na nossa cultura conhecido como pão francês, custa aproximadamente 25 centavos. Como podemos imaginar o corpo de Jesus valendo 25 centavos? Ele estava falando de uma maneira simbólica, porque o pão ali representava o Novo Testamento, o Evangelho revelado, tirado do Antigo Testamento. O povo judeu conhecia a palavra de Deus e a lei mosaica, mas faltava a eles a revelação da palavra do Senhor. Os judeus precisavam tomar outra posição e direção a respeito do reino de Deus, mas seus corações estavam endurecidos. Jesus, vendo a ignorância do povo, ele reuniu 12 homens para facilitar o seu ensinamento. Mostrou a eles o verdadeiro reino e qual a direção que deveria seguir. Jesus celebra a ceia dizendo que o pão é o seu corpo. Ele está referindo-se ao Novo Testamento, que foi ensinado aos discípulos, e isso lhe custaria a sua vida. Os ensinos de Jesus lhe custaria a sua vida, o teu corpo físico. Então, ele entrega o pão material que no sentido espiritual é o seu evangelho, dizendo: Jesus, comei porque este é o meu corpo. Este comer é mesmo que obedecer à palavra de Deus, proclamar, ensinar, viver todos os dias em memória de Jesus. Ele não estava mandando ninguém comer sua carne, ou se comendo um simples pedaço de pão é suficiente para ser salvo. Este comer, ele está se referindo à sua palavra, que é preciosa, e a nós não apenas observarmos, mas que cada dia podemos viver o Evangelho de Cristo, que custou para o Senhor a sua própria vida. E obedecendo ao Evangelho, estamos participando do seu corpo. Obedecendo à palavra de Deus, estamos participando do seu corpo, estamos bebendo do teu sangue. Ele pega o pão, abençoa, somente depois de abençoado, entrega aos discípulos. Isso nos dá a certeza que o seu evangelho é palavra abençoada, palavra de vida, porque no corpo de Cristo havia vida. Ele afirma: as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, tudo quanto pedir será concedido. Mas Jesus continua a celebração pegando o cálice de vinho, dando graças ao Pai, entrega aos discípulos e diz:
tomai dele todo, porque esse é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Jesus diz, será derramado por muitos, não por todos, porque nem todos creram. Ele estava falando do sacrifício do Calvário, onde o seu sangue seria derramado. De maneira simbólica, usando um pedaço de pão como seu corpo, que representava o Novo Testamento, no Calvário derrama o sangue que estava ali, o seu corpo, que representava a sua vida física e já teria entregado aos discípulos. E naquele mesmo momento de sacrifício de seu sangue já teria dado vida aos discípulos e não teria nenhum problema que agora fosse derramado. Veja o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então os discípulos teriam recebido do Senhor todo o ensinamento da palavra, da salvação, que custou a morte do corpo de Jesus. Seu sangue foi derramado, na verdade, eles teriam recebido vida do Senhor. Jesus, o próprio Jesus disse que ele é a fonte de vida. Jesus fez a esse sacrifício como uma declaração em seu amor por nós na cruz do Calvário. Levanta teus olhos para os céus e diz, Pai, tudo está consumado. Ali entendemos que Deus teria um plano que se cumpriu através da morte de Jesus Cristo. Com certeza essa declaração deixou muitos líderes religiosos preocupados, porque ele diz consumado e não acabado. Havia um plano divino, teria que ser cumprido, tanto que depois dele sepultado, sua sepultura foi aguardada por guardas, porque havia um medo entre eles, entre os judeus, mas a vida já estava nos discípulos. O conhecimento de Jesus já tinha passado para os discípulos, que continuaram levando a palavra do Senhor, a palavra da salvação. Então a Santa Ceia deve ser celebrada na prática, obedecendo o seu evangelho, buscando santificação e a paz com todos. Essa é a maneira correta de sair do ritual, da cerimonial e na prática celebrar a ceia do Senhor Jesus. Então, meu Pai, eu louvo o teu nome, eu bendigo o teu nome por isso, eu exalto o teu nome por isso, Pai. Em nome de Jesus, eu quero neste momento dizer, Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua coragem, pela tua compaixão, porque é somente através, Pai, da compaixão, somente através do amor de Cristo, Papai, que podemos, Papai, entender que somos pecadores, precisamos, Papai, de um Salvador, de um Redentor, Pai. E assim Jesus Cristo, Papai, veio ao mundo, entregou a sua vida por nós, derramou o teu sangue por nós. Então, Pai, eu louvo e bendigo e exalto o Senhor e peço ao Senhor, Papai, que nesse momento a tua igreja possa ter o entendimento, a tua igreja possa ter a sabedoria, Deus, que o corpo partido, Pai, que o cálice de vinho ali representava o sacrifício de Jesus no Calvário. O sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, Pai. Então, Papai, nesse momento, venha falar nos nossos corações, venha tocar nos nossos corações nesse dia, Papai. Venha nos abençoar mais uma vez, Papai. Venha nos ensinar, Papai, a caminhar na Tua presença. Venha nos ensinar a observarmos a Tua palavra. Venha nos ensinarmos, Senhor. Porque somos, Papai, muitas vezes ignorantes pelas coisas do Senhor. Entendemos, Papai, e fingimos que não estamos entendendo.
Mas eu quero, papai, que através de um coração aquebrantado, Deus, eu possa dizer para o Senhor hoje, Pai, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja, que está caminhando sobre a face da terra. Tenha misericórdia daqueles que se encontram, papai, enfermos, se encontram doentes, precisando de um milagre do Senhor, precisando de uma intervenção divina do Senhor, Pai. Tu és o Deus de amor, Pai, Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus santo. E é no Senhor, papai, que nós carregamos, papai, a esperança. É no Senhor que nós carregamos, papai, a certeza, papai. Que a Tua palavra diz, vinde a mim, a todos que estão cansados. Vinde a mim os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. O meu fardo, porque ele é leve. Então, meu Pai, em nome de Jesus, papai, nos ensina, Deus, a nós caminharmos diante do Senhor. Nos ensina a nós adorarmos o Senhor. Nos ensina, Senhor, nós celebrarmos o Senhor. Tua palavra diz, celebrai com júbilo, com alegria o Senhor, todos os moradores da terra. Tua palavra diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria. Faça, papai, de nós um instrumento da Tua palavra, um instrumento do Senhor, para que aonde, papai, houver, papai, pessoas precisando, papai, de um copo de água fria, pai, de um ensinamento, de um direcionamento, nós possamos ser luz, papai, na vida deles, nós possamos mostrar a eles o caminho a seguir, porque o caminho, papai, é o Senhor Jesus, a luz, papai, é o Senhor Jesus, a vida, Deus, está no Senhor Jesus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, papai, que nós possamos ter esse entendimento, essa sabedoria do Senhor, Pai. E assim, Deus, eu te peço por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram doentes, aqueles que precisam de um toque do Teu Espírito Santo, aqueles que precisam de um milagre, aquele que se encontra talvez, papai, em situação desesperada, situação de medo, que o Senhor seja o bálsamo, Senhor, para essas pessoas, abençoando, guardando, cuidando delas. Não permita que venha faltar o pão na mesa dos teus filhos. Não permita que venha faltar, Senhor, a unidade na casa dos teus filhos, na igreja do Senhor, Pai. Que sejamos um em Cristo. Que sejamos unidos em Cristo Jesus, Pai. Pai, eu oro, papai, nesse dia, clamando ao Senhor, Pai, que haja unidade entre o teu povo, que haja unidade, papai, na mesma fé do Senhor, que haja unidade na igreja do Senhor. E assim, papai, eu oro ao Senhor, e assim eu louvo o teu nome, eu bendigo o teu nome, porque tu és santo, tu és o Rei da glória, tu és poderoso em glória. Então eu te louvarei, o Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser. Eu louvarei o teu nome. E no nome de Jesus, papai, no nome de Jesus eu faço essa oração. Eu faço esse clamor na tua presença, dizendo, Pai, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, sara os enfermos, papai, liberta os oprimidos. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus, por esse momento. Momento na presença do Senhor, Pai.